ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. E o nosso assunto de hoje, o que são seres vivos microscópicos? Todos preparados? Todos com o livro na mão? Então, vamos abrir na página 184. E vamos observar essa fotografia aqui ao lado. Vamos observar essa mesa. O que você pode observar depositado aqui, ó, sobre esse móvel? Você pode responder aqui, ó. O que você identifica aqui nesta mesa? Em sua opinião, existe algum ser vivo sobre esse móvel? Aí aqui você responde sim ou não. Você pode responder agora. Os seres vivos, eles são encontrados em diferentes locais do ambiente, mesmo que nós não possamos enxergá-los, pois existem seres vivos muito pequenos, mas tão pequenos que nós não podemos enxergar a olho nu e nem de óculos. Eles são chamados de seres vivos microscópicos, porque eles são muito pequenos e não podem ser enxergados a olho nu. E eles podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais. Para observarmos os seres vivos microscópicos, nós podemos utilizar equipamentos. Esses equipamentos são chamados de microscópios. Esses equipamentos, eles ampliam várias vezes a imagem do que observamos, permitindo enxergar com detalhes o que nós não conseguimos ver a olho nu. Agora, nós vamos observar o material depositado aqui, ó, na superfície do móvel, utilizando um microscópio. E veja aqui do lado, olha, essa imagem aqui é daquele móvel. Essa imagem foi obtida através do microscópio. E vejam só. Observem-se, que curioso. É possível crer que essa imagem, esse ser, está aqui nessa mesa? A gente consegue enxergar? A gente acha que na mesa só tem poeira. Mas observando com o microscópio, olha o que nós conseguimos enxergar. Essa imagem é obtida por microscópio eletrônico, colorizada por computador e ampliada, sabe quantas vezes? Cerca de 315 vezes. Agora vamos lá na nossa resposta número 1 e número 2 e corrigindo ou completando caso seja necessário. O que nós observamos aqui na mesa, a olho nu a gente só vê poeira. Mas existe algum ser vivo sobre esse móvel? Agora, se você respondeu não, agora já ficou claro que na poeira, aqui em cima do móvel, existe ser vivo. E sabe que ser vivo é esse aqui? Que geralmente se encontra na poeira? É o ácaro. Ele sempre está sobre a poeira, ele se encontra no ar, em vários locais e causa muito mal, principalmente quem tem algum tipo de alergia. E sabe qual é o outro ser vivo que está por aí, que ninguém enxerga e está causando um mal tremendo a todos nós? Sim, o Covid-19. Esse vírus, ele está fazendo com que a gente fique em casa. E ele é tão perigoso porque a gente não consegue enxergar. A gente não sabe. Ele pode estar sobre a mesa, ele pode estar na maçaneta da porta e a gente não consegue enxergar. E é muito difícil a gente lutar com algo que a gente não vê. O ser vivo apresentado na imagem da página anterior é um ácaro, um ser vivo microscópico. Além dos ácaros, existem outros seres vivos microscópicos, como bactérias e alguns fungos e protozoários. Agora vamos falar um pouco sobre as bactérias. Você já ouviu falar sobre bactérias? Elas são seres vivos formados por apenas uma célula e
e geralmente não são observadas a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias. O que são colônias? São conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu. Vamos observar aqui, ó. Cada um dos pontos da placa representa uma colônia de bactérias. E aqui nós temos a bactéria Escherichia coli, imagem colorizada por computador e ampliada cerca de, olha aqui, de quantas vezes? 25.000 vezes. Bom, então as bactérias, geralmente, elas não podem ser vistas a olho nu. Só que quando elas estão em conjunto, que elas formam essas colônias, é possível a gente observar em algumas situações, é possível ser observadas a olho nu. As bactérias, elas são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. O corpo do ser humano, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactérias. Vamos observar a imagem aqui. As bactérias Bifidobacterium, por exemplo, podem ser encontradas no intestino do ser humano saudável. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam as defesas do organismo. Aqui, ó, a bactéria Bifidobacterium. Imagem obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 24.000 vezes. Para nós termos essa imagem, o microscópio, olha, ele ampliou 24.000 vezes. Algumas bactérias, elas são utilizadas nas indústrias alimentícias, para produzir alimentos, como iogurtes, queijos, vinagres e leite fermentado. Olha aqui o iogurte que muitos de vocês adoram. As bactérias Lactobacillus em iogurte, imagem colorizada por computador e ampliada cerca de 4.375 vezes. Alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. As bactérias são essenciais ao ambiente, pois elas participam da decomposição de matéria orgânica. Nesse processo, restos de plantas e de animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. E esses nutrientes podem ser absorvidos por seres vivos, como as plantas. Vamos observar aqui a imagem. A laranja e aqui a laranja em decomposição. Nesse exemplo, nós temos aqui, ó, a decomposição da laranja. Ou seja, com essa decomposição, as bactérias transformam em nutrientes, que aí vão retornar para o meio ambiente e vão ser absorvidos por seres vivos como as plantas. Mas, apesar de as bactérias terem uma enorme importância para o ambiente e para outros seres vivos, algumas bactérias, elas podem prejudicar a nossa saúde, a saúde de todos os seres humanos e causar doenças como tétano, meningite, tuberculose e a cólera. Sim, a bactéria, ela tem grande importância para os seres vivos, como plantas, animais, mas também elas podem ser muito prejudiciais e causar doenças. Vamos falar um pouco sobre a cólera. A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou algum outro alimento contaminado por essa bactéria. A pessoa com cólera pode apresentar dores abdominais terríveis, diarreia e vômito,
que podem levar à desidratação muito rápida e até à morte. De que modo podemos prevenir contra essa doença? A prevenção inclui cuidados como, principal, higiene pessoal, lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. Além disso, devemos ingerir apenas água filtrada ou fervida e lavar muito bem os alimentos antes de consumir. Vocês observam que todos os cuidados incluem higiene. É importante que nós tenhamos essa postura de cuidar da nossa higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, depois que sair do banheiro, lavar aqueles alimentos crus, como frutas e verduras, antes de consumir. E aqui na imagem nós temos, olha, a imagem da bactéria Vibrio cholerae. É uma imagem colorizada por computador e ampliada cerca de 6.000 vezes. Ou seja, essa bactéria ela não pode ser vista a olho nu. Cárie dentária. Vamos falar um pouco sobre a cárie dentária. Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cáries. Mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária. Bom, se não são os alimentos, o que é que causa a cárie? A cárie é uma lesão no dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente no alimento que ingerimos. Olha só que interessante. A cárie, ela se alimenta de quê? Do açúcar que está presente nos alimentos que ingerimos. Para prevenir esse tipo de lesão nos dentes, nós devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas com muita frequência, principalmente refrigerante. Além disso, é preciso manter a higiene bucal por meio da escovação e fio dental. Aí é um bom momento para perguntar de vocês. Vocês têm o hábito de usar fio dental? Não basta só escovar o dente. Precisa usar o fio dental para tirar toda aquela sujeirinha que não foi conseguido tirar com a escova. Agora vamos para as atividades. Para você copiar e responder no caderno de ciências. Nós temos aqui 9 questões. Onde são encontrados os seres vivos? Como são chamados os seres vivos que nós não podemos ver a olho nu? Qual equipamento podemos utilizar para enxergar os seres microscópicos? Dê exemplos de seres vivos microscópicos. O que são bactérias? O que são colônias? Onde as bactérias podem ser encontradas? Quais doenças podem ser causadas por bactérias? E qual doença é causada pela bactéria Vibrio cholerae? Bom, a nossa aula de hoje está encerrada. Eu desejo que vocês caprichem aí no dever, porque o assunto está bem interessante, bem fácil de fazer. Caprichem na letra. Não esqueçam que todo início de frase nós começamos com letra maiúscula. E não esqueçam o ponto no final. Um excelente dia e até a próxima!